Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, né? Espero que todos estejam vendo bem. Eu não estou acompanhando o chat, tá? Porque agora no meu modo de compartilhamento da tela eu não visualizo o chat, então qualquer coisa na área me avisa. Agradeço a presença de todos e espero que o que a gente veja hoje seja interessante e traga reflexões para vocês também, tá bom? O tema do assunto hoje é o que é o blockchain e como ele pode tornar o nosso mundo um lugar melhor para se viver, tá? O meu nome é Evandro Sestrem, eu sou engenheiro de software, né? Me apresentando um pouco para vocês, já para vocês saberem quem é que começou a falar, quem é que vai começar a falar para vocês sem parar logo de manhã cedo. Eu estou fazendo mestrado na UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em computação aplicada. E minha área de pesquisa são sistemas embarcados. E nas horas vagas, para descansar um pouco, eu também sou maratonista, né? Não sei se alguém já conheceu a Serra do Rio do Rastro. Essa é a serra e aqui sou eu, feliz e alegre, saltitante, subindo ela. Pois bem, o que que a gente vai falar hoje, né? A gente vai ver o conceito e a explicação do que é um blockchain, como ele funciona, né? O que que é um Bitcoin e o que que é um blockchain, se eles são a mesma coisa, se são diferentes, né? Quando a gente pode e quando a gente não deve utilizar um blockchain, né? Casos de uso que são exemplos reais que já estão acontecendo hoje com a utilização dessa tecnologia. Tá? A primeira coisa que eu quero salientar e deixar e, e reforçar bastante com vocês é que o blockchain não é a solução de todos os problemas da humanidade, né? Vocês vão ver, conforme na carreira de vocês, que de tempos em tempos aparecem novas tecnologias e muita gente acha que, não, agora eu vou utilizar essa tecnologia para tudo e ela vai resolver todos os meus problemas. Né? Agora tudo é blockchain. Eu vou usar blockchain na minha empresa, vou usar blockchain em casa, vou usar blockchain no meu micro-ondas e tudo vai se resolver, tá? Nenhuma tecnologia pode fazer isso. Se vocês escutarem uma coisa dessa, fujam disso, porque isso não é verdade. Isso é uma propaganda enganosa. E que o blockchain também é uma coisa bem interessante, né? Ela resolve vários problemas, mas, como eu disse, nenhuma tecnologia resolve todos os problemas. Por exemplo, uma coisa que a gente ouve falar é que agora que o blockchain ele vai eliminar os bancos de dados, né? Não vou mais precisar MySQL, não vou mais precisar de Oracle, não vou mais precisar de SQL Server. Isso não é verdade. É uma tecnologia que vem a agregar em cima de outras que já existem. Tá bom? Uma reflexão que eu quero trazer para vocês é assim: o blockchain é uma tecnologia nova. Ela foi criada no século XXI, né? Ela nasceu em 2008. Mas quem criou o blockchain? Se eu quisesse mandar agora um presente de Natal para casa do cara que criou o blockchain, é uma tecnologia que a gente ouve falar tanto, só que, incrivelmente, né? Eu não tô falando da roda, eu não tô falando da pizza. Quem foi que criou a roda? Ninguém sabe. Agora, o blockchain foi uma coisa criada nesse século que a gente está vivendo. E, incrivelmente, ninguém sabe quem criou o blockchain. Enquanto a gente vive num mundo de celebridade, onde muitas pessoas mal acordam, já colocam sua cara amassada no Instagram para ganhar uma curtida, teve uma pessoa que criou uma tecnologia, né? Disponibilizou essa tecnologia para a humanidade, não ganhou teoricamente nada com isso. E a gente só sabe que, teoricamente, o nome dele é Satoshi Nakamoto, mas se tu vai procurar esse cara, ele não existe. Né? É uma coisa surreal, assim, é quase inacreditável uma coisa dessa. Tá? Então, isso é um contraponto para a gente pensar como pessoas realmente mudam a humanidade e, às vezes, elas passam anônimas por nós. Tá? Então, o que é exatamente um blockchain? Né? É muito importante vocês terem essa analogia que o blockchain, né, traduzindo, o que ele é? Ele é uma cadeia de blocos, né, como se fosse uma corrente. Então, essa é uma analogia muito legal para se ter. Numa corrente, a gente só adiciona novos elos ao fim da corrente. E o blockchain acontece isso também. A gente vai adicionando informações no fim do blockchain.
o que já foi adicionado não se altera nem se remove, tá? Então, quais são as características de um blockchain? A gente pode imaginar ele como um livro de registro, onde a gente sempre adiciona informações no final dele. A grande característica do blockchain também é que ele é distribuído entre várias máquinas. É como se você tivesse um caderno e várias pessoas ao seu redor também tivessem um caderno. E sempre que acontece uma nova informação, todo mundo adiciona uma nova informação no seu caderno. Então, blockchain é isso. É um conjunto de informações, como um livro, onde não existe uma única cópia dele, e sim várias cópias do blockchain entre várias pessoas que estão utilizando aquele blockchain, tá? Então, assim, ele é formado por uma lista de blocos. E cada bloco é um conjunto de informações, que pode ser chamado de transações, né? Que a gente sempre coloca novas informações dentro do blockchain. E como é que. E por que eu não posso voltar a uma página anterior e rasurar, escrever alguma coisa numa informação que já foi adicionada? Ele utiliza uma tecnologia que a gente vai ver para evitar com que a gente apague informações e altere, né? A gente sempre está adicionando novas informações no blockchain. Uma outra analogia que a gente pode fazer é que nenhum bloco, como que ele não pode ser nem alterado nem removido, é como se fosse um e-mail. Depois que você envia um e-mail para alguém, você não consegue, né? Ele fica lá para sempre. Uma das premissas do blockchain é que cada novo bloco adicionado ele possui o que se chama de hash do bloco anterior. O que é um hash? Né? Hash ela é uma função matemática na qual a gente adiciona dados de entrada e tem como resultado um valor de saída. Né? Ou seja, ela é uma função matemática padrão. Por exemplo, a função de multiplicar. Como é que uma função de multiplicar funciona? Ela recebe normalmente dois valores, por exemplo, 2 e 3 são os valores de entrada, e ela gera como saída 6, né? Ela multiplica 2 e 3 valores de entrada e gera como resultado 6. O hash é a mesma coisa. Ele recebe um valor de entrada e gera como saída um resultado. A gente vai ver como isso aqui é aplicado dentro de um blockchain. Mas é importante a gente ter isso bem em mente, né? Porque o hash, no fundo, é uma função que é aplicada num conjunto de valores. Quais são as características de uma função hash? O resultado dela é de um tamanho fixo. Tá? A gente já vai ver um exemplo disso acontecendo. Ela é eficiente, ou seja, o cálculo de uma função hash é rápido. Você não demora para fazer o cálculo de um hash. Né? É uma função que o cálculo dela é rápido. E ela tem uma característica que ela é chamada de determinística. O que isso quer dizer? Né? Tal como uma função de multiplicação. Se eu chamar uma função de multiplicação 100 vezes e passar os valores 2 e 3, cada chamada ele vai me retornar 6. Ou seja, o resultado sempre é o mesmo se eu colocar como entrada os valores iniciais. Então, a função hash também. Sempre que eu colocar o mesmo valor, eu vou ganhar o mesmo resultado. E esse conceito de função hash, é legal vocês saberem que ele é um conceito genérico no mundo da computação. E não é uma coisa específica nem do blockchain, né? Esse conceito ele já existia e foi utilizado dentro do blockchain. Por exemplo, se eu colocar como meu valor de entrada para a função a palavra teste, esse aqui é o resultado do hash da palavra teste. Estão vendo? E se eu colocar teste, simplesmente alterar o T e fazer ele como maiúsculo, vocês vão perceber que o resultado ele é completamente diferente do teste com o primeiro T minúsculo. Eu só alterei uma letra e ganhei um resultado completamente diferente. E se eu calcular o hash da expressão esta é uma frase longa de teste, vocês vão perceber que, de novo, o hash ele é totalmente diferente,
Mas o resultado, o tamanho do resultado, ele é fixo. Eu sempre vou ter um resultado com esse tamanho aqui. E olha só que legal. Eu tenho a palavra teste aqui em cima, tenho ela aqui embaixo, e não tem nada aqui que eu consiga descobrir que aqui nesse novo hash eu tenho a palavra teste. Tá? E uma outra característica do hash é que eu não consigo, a partir do resultado dele, encontrar o valor de entrada. Né? Eu não tem nada que eu consiga calcular aqui que eu diga, esse hash aqui é da palavra teste. Né? Então, ele nos torna, isso é uma questão de segurança dele. Pois bem, então transformando isso para um blockchain, o que que acontece? Como a gente já viu, o blockchain, no fundo, ele é uma cadeia de blocos, né? Os blocos têm, no fundo, são dados. Que tipo de dado? Ele pode ser usado para qualquer coisa. Eu posso fazer o meu diário nele e colocar informações ali, ou muitas vezes, por exemplo, ele pode ser usado para armazenar transações bancárias. Ou seja, se o João transferiu para a Maria 50, isso vai ficar armazenado aqui dentro de um bloco, e essa transação ela nunca pode ser alterada. Fala, cara, se tu já transferiu 40, 50, já foi, não é assim, me pega de volta, né? Para fazer isso tem que ter uma outra transação. Então, essa que é a sacada do blockchain. Eu tenho informações dentro de um bloco, e esse bloco ele tem o hash do bloco anterior. Tá vendo? Que é aquele cálculo que a gente viu. Então, o que que acontece? Se eu calculo, né, eu posso calcular o hash de qualquer coisa. Eu posso calcular o hash de uma foto, de uma imagem, de um texto, de um vídeo, de qualquer coisa que eu quiser colocar. Então, eu também posso calcular o hash de um bloco de informações. Dessa forma, se o bloco tem o hash do bloco anterior, se eu fosse alterar qualquer informação desse bloco anterior, o hash dele muda. Se o hash dele muda, esse novo bloco já não está apontando para o bloco anterior, então eu estou quebrando a minha corrente. Isso garante com que eu só possa adicionar informações e eu nunca posso alterar nem remover informações do bloco anterior. Tá? E o que, que acontece? Né? De novo, cada elemento da entidade da rede vai ter a sua própria cópia de blockchain. Tá? Então, assim, alguns pré-requisitos para a gente implementar e utilizar o blockchain. A gente tem que estar utilizando uma rede chamada P2P, né? Como, por exemplo, a internet, ou seja, cada elemento da rede consegue se enxergar. A gente vai utilizar elementos de criptografia para garantir isso. E tem mais dois conceitos que são algoritmos de consenso e punição e recompensa. Tá? A gente vai ver rapidamente como isso é aplicado. Então, basicamente, uma rede P2P, né, são onde os participantes do blockchain conseguem trocar informações entre si. Então, a gente pode imaginar essa rede aqui, né, que, por exemplo, pode ser na internet, ou poderia ser uma rede privada, onde cada integrante dessa rede tem a sua própria cópia, tem o seu próprio blockchain local, ou seja, ele não está centralizado. E sempre que alguém adiciona uma informação, essa informação ela é replicada, né? Ou seja, cada elemento que coloca uma informação, ele avisa os outros para que isso seja, para que cada um coloque essa informação no seu próprio blockchain também. Tá legal? Um outro conceito que é utilizado também internamente do blockchain é o conceito de chave pública e chave privada. Tá? Isso aqui faz com que as informações dentro do blockchain, elas, se a gente utilizar isso aqui, elas se tornam privadas, elas se tornam protegidas. Ninguém sabe quem transferiu, por exemplo, dinheiro para quem, tá? Por quê? Porque quando a gente utiliza uma chave pública e uma chave privada, vamos imaginar que, por exemplo, tem um e-mail e uma senha de e-mail, tá? Você tem o seu e-mail e tem a sua senha. O seu e-mail é a sua chave pública, ou seja, eu sei o e-mail da Nayara, então eu vou mandar um e-mail para ela. Porém, só ela, com a sua senha de e-mail, consegue visualizar o que foi enviado. Então, com o blockchain, isso também acontece. Você tem a sua chave pública, passa para os outros integrantes a sua chave pública,
e os outros integrantes só conseguem, por exemplo, mandar uma informação para aquela chave pública, mas ninguém consegue visualizar o que foi enviado efetivamente. Ok? Uma coisa que vocês podem estar se perguntando é assim, se eu tenho vários blockchains, né, cada pessoa da rede tem seu próprio blockchain, o que acontece quando uma pessoa quer adicionar uma informação e outra pessoa quer adicionar uma outra informação, tá? Então, internamente, existe um conceito é, que o blockchain utiliza, que é chamado algoritmo de consenso. Isso faz com que os blockchains concordem entre si que uma nova informação está sendo adicionada. Tá? Não vai dar para a gente entrar em detalhes sobre como isso funciona, mas é legal vocês terem esse conceito, saberem assim, que existem vários algoritmos de consenso, né? Que quando a gente adiciona uma informação nova no meu blockchain, isso é distribuído entre todos, e para que isso aconteça corretamente, existe um conceito chamado algoritmo de consenso que o blockchain aplica. Dessa forma, novas informações são adicionadas e todo mundo continua tendo as mesmas informações, tá? E uma outra coisa que é legal de eu ainda comentar aqui são as recompensas. Ou seja, existe sempre que uma nova informação é adicionada, tem alguém ali que calcula o hash daquela informação e avisa os outros participantes da rede, né, do blockchain. E quem faz esse trabalho ganha algumas recompensas, né? Isso é o que você já pode ter ouvido falar da mineração, né? A mineração é alguém fazendo um trabalho dentro da rede de blockchain que ela fazendo aquele trabalho, a pessoa ganha uma recompensa. Então, assim, a gente ouve falar muito de Bitcoin e blockchain, né? Qual que é a diferença entre eles exatamente? O blockchain ela é a tecnologia, como a gente viu. O que que é a tecnologia? Eu criar uma cadeia de blocos, adicionar um novo bloco, calcular o hash desse novo bloco, enfim. E o Bitcoin é um exemplo da utilização da tecnologia blockchain, tá? Então, assim, e claro, né, ele é o exemplo mais famoso. Mas, de novo, ninguém sabe quem criou o Bitcoin, né? Foi o cara que criou o conceito do blockchain, ele também já falou e falou, aqui está o Bitcoin, quem quiser usar, começa a usar e tá aí para usarem. Então, assim, muitas vezes se confunde esses conceitos, mas é bem simples. O blockchain é a tecnologia e o Bitcoin é uma aplicação, né, mais famosa dessa tecnologia, mas não é a única, né? Então, como a gente vai ver, existem inúmeros exemplos de blockchain que não são utilizados no setor financeiro, né? O Bitcoin é um exemplo de uma moeda que foi criada. Existem mais de uma moeda, existem várias moedas nesse sentido que utilizam o conceito de blockchain. Perfeito. Então, assim, antes de falar quando a gente pode usar blockchain, é interessante falar quando não usar o blockchain, né? Eu não vou utilizar o blockchain só porque é moda, só porque agora estão falando no Jornal Nacional, que é legal, e para eu ser um cara descolado, eu vou passar a usar blockchain também em tudo, tá? Como eu falei, é uma tecnologia que tem momentos de ser utilizada. Então, assim, se os dados ou as informações que eu estou gerenciando, elas vão ser utilizadas apenas dentro de uma empresa, dentro de uma organização ou só por uma pessoa, eu não preciso utilizar o blockchain. Porque como a gente, né, viu, a informação ela é compartilhada entre vários elementos de uma rede. Se está sendo usado só por uma pessoa, só por uma empresa, é meio desnecessário utilizar o blockchain. E se meus dados que eu estou gerenciando, eles precisam ser alterados ou removidos, também não faz sentido usar um blockchain, né? Então, assim, eu vou fazer um sistema de cadastro de clientes. Não faz muito sentido utilizar o blockchain para isso, né? É muito melhor continuar usando o banco de dados como sempre foi utilizado. Porém, quando que a gente então pode começar a utilizar, né? A gente já começa a ver que, puxa vida, não, é uma tecnologia que é bem falada, mas não é sempre que ela é aplicada. A gente
pode até começar a ter dificuldade de perceber quando que a gente aplicaria um blockchain. Então, assim, quando que a gente Então, só, começa... conforme padrão, a gente tem mais 10 minutinhos, tá ok? Perfeito. Quando que a gente utiliza isso? Se a informação não for ficar disponível em apenas um local, que é chamado de uma entidade centralizadora, e ela for compartilhada, então a gente pode utilizar isso, né? E é uma informação também dentro do blockchain, como a gente viu, ela não pode ser alterada nem apagada. Legal. Então, eu vou passar para vocês, mostrar rapidamente alguns exemplos de uso atual, ou seja, que já está sendo utilizado em blockchain agora em 2020. Né? Alguns exemplos até podem ser coisas do futuro, mas em algum lugar do mundo, hoje tem alguém utilizando blockchain já nessas situações. Então, eu vou passar alguns exemplos na área de saúde, educação, logística, agricultura, música, cartório e no governo. Vocês podem perceber que eu não estou colocando aqui nenhum exemplo financeiro para ficar falando só de, pode ser uma moeda, como o Bitcoin, blá, blá, blá. Vou mostrar exemplos bem diferentes. O primeiro caso que a gente pode imaginar é uma aplicação do blockchain na saúde, né? Por quê? Se a gente parar para pensar hoje, o que acontece? Aqui no canal, né? Eu vou lá, por exemplo, e vou fazer uma consulta no Hospital Santo Antônio. E depois, 3 anos depois, eu vou lá no Hospital Santa Catarina. E depois, um ano depois, eu fui lá e fiz uma cirurgia no Hospital Santa Isabel. Incrivelmente, em cada hospital que eu for, eu vou lá e faço uma ficha, né? Todo mundo tem meu cadastro lá. Mas um hospital não sabe que eu fui no outro. Eles vão lá e perguntam: você já fez uma cirurgia? Aí se tu lembrar, para falar: já fiz. Você já tomou um remédio? Não sei, não lembro. Né? Isso, cara, é inacreditável uma coisa dessa. Né? Os hospitais, eles deveriam saber, não só aqui de Blumenau, mas em todo lugar. Tu vai para Curitiba, quebra o pé ou, sei lá, sofre um acidente, e eles não sabem nada de você, não sabem se você é alérgico, alguma coisa nesse sentido, né? Então, já existem várias soluções sendo implementadas no mundo, né? Existem tanto nos Estados Unidos quanto lá na Estônia, onde os hospitais têm um blockchain que compartilha informação entre eles. Então, aqui a gente consegue já ver um exemplo bem claro das características do blockchain sendo utilizado, né? Se um dia você fez uma cirurgia no hospital, essa informação ela é para sempre, ela não pode ser alterada. Ninguém pode ir lá e falar assim: a cirurgia não foi no pé, foi na mão. Cara, não, ela foi no pé, tá? Se tu fizesse depois uma outra cirurgia na mão, é um novo bloco no blockchain informando isso, tá? Então, esse já é um exemplo clássico e assim, só isso já melhoraria muito a nossa vida, né? A vida das pessoas, se tivesse um blockchain aqui que tivesse esse tipo de informação. Como também tem um outro blockchain chamado DAERS, que faz o monitoramento em tempo real, né? Então, existe uma aplicação disso que, assim, pessoas com doenças crônicas e que precisam de algum monitoramento, o blockchain já é avisado e já pode enviar alertas para a SAMU, para qualquer tipo de, né, para algum médico, para fazer esse tipo de monitoramento. Uma outra aplicação do blockchain, agora numa área totalmente diferente, que é na educação, é no controle de diplomas, né? Muita gente coloca no currículo, eu me formei no diploma, no local tal, fiz tal coisa, mas muitas vezes essa informação ela não é fidedigna, né? Não dá para, putz, merda, vou ligar para tal universidade lá do interior do Paraná para saber se realmente o Evandro estudou lá. Tem uma universidade nos Estados Unidos, né, chamada Universidade de Nevada, que criou um blockchain para guardar as informações dos diplomas e dos currículos dos alunos que passaram por lá, né? Novo exemplo de informação. Essa informação ela é compartilhada entre várias pessoas. A gente coloca uma informação lá dentro e ela nunca é alterada, né? E sempre se adicionam novas informações. Alguém perguntou aqui da Airs, tá? Essa aplicação do monitoramento em tempo real. Tudo bem? Então, é mais um caso aqui de como o blockchain pode ser utilizado na área de educação. Um outro exemplo também utilizado é na área de logística,
para fazer o controle, por exemplo, de um produto saindo lá da China. Esse produto ele sai da China, passa por vários locais, passa pelo mar do Mediterrâneo, passa talvez pelo Canal do Panamá, né? É, por onde que ele passou exatamente? Quanto tempo que esse produto ficou parado em cada local? Será que ele sempre esteve armazenado com a temperatura correta? É, então, assim, todo esse caminho que o produto faz e as informações trocadas por diferentes locais, existe um blockchain chamado ChipChain que faz o controle desse transporte, tá? Como também uma aplicação do blockchain pode ser utilizada na agricultura, né? A gente pode monitorar, guardando informações do ciclo de vida de um alimento, né? Ou até de um animal, por exemplo. Esse animal, esse produto chegou a gente vai lá no supermercado. A gente poderia, por exemplo, ler um QR Code e ver desde quando veio a semente daquela planta, quanto tempo que demorou para ela ser colhida, quanto tempo que ela ficou estocada. Esse tipo de informação que a gente troca informação entre várias entidades diferentes, né? Desde o agricultor até a pessoa que fez o transporte, até o mercado. Essa informação ela pode ser armazenada dentro de um blockchain. E, de novo, a gente está colocando informação e tendo a garantia que o que garante que a informação que está chegando ela é correta, tá? Uma outra aplicação de blockchain bem diferente, né? É na música. Por exemplo, existe já, de novo, né? Todos esses exemplos parecem coisas do futuro, mas em algum local do mundo alguém está aplicando. Uma aplicação do blockchain na área da música é um blockchain chamado Media Chain, que ele faz o controle de como remunerar o músico, né? O músico hoje ele tem, né, lança suas músicas em plataformas de streaming diferentes e como ele é remunerado por cada play que é colocado em diferentes plataformas. Existe um blockchain chamado Media Chain que conversa com essas plataformas e faz esse controle. Tá legal? Agora, um outro exemplo muito interessante é que já é aplicado, de novo, né? Já está utilizado em algum lugar do mundo. Na Nova Zelândia tem um blockchain chamado Prop que faz o controle de escrituras e de cartório, né? Por que hoje, quando a gente compra um imóvel, a gente tem que ir lá no cartório e pagar uma taxa e não sei o quê, e pegar uma fila e blá blá blá, para dizer que tudo para dizer que aquele imóvel que eu estou comprando, ou que eu estou vendendo carro, enfim, eu não estou vendendo para duas pessoas, é uma pessoa só que é o dono. É por isso que eu tenho que ir lá e pagar uma taxa absurda num cartório. Porém, em nem todos os lugares do mundo isso ainda existe, né? Já é uma coisa meio que do passado. Existe, de novo, um blockchain chamado Prop, onde eu posso fazer meu reconhecimento de assinatura, reconhecimento de firma, tudo, sem precisar me deslocar. No governo também tem várias aplicações muito interessantes onde a gente pode ser aplicado blockchain. Por exemplo, na China, se usa o blockchain para fazer o controle de trâmite de licenças ambientais, né? Como vocês podem imaginar, isso é uma grande fonte de corrupção e de burocracia em todos os lugares do mundo. Se a gente tem um blockchain onde todo mundo pode consultar os pedidos, quem colocou a licença, quanto tempo está demorando, né? Isso diminui bastante a forma de corrupção. Como também, você já pode imaginar que a gente poderia utilizar um blockchain para controlar nossos documentos. Certidão de nascimento, casamento, identidade, né? Tudo isso pode ser controlado por um blockchain, porque informações que, cara, depois que tu nasceu, não tem como não nascer mais. Criou a certidão de nascimento, ela está lá para sempre. Né? Não precisaria pagar uma segunda via para gerar uma certidão de nascimento. Poderia consultar ele de um blockchain. E o último exemplo que eu quero passar para vocês é que existe também um projeto de votação
no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde os votos vão ser controlados via blockchain. Tá bom, pessoal? Acho que eu usei meus 30 minutos exatamente no laço, né? A minha ideia aqui era passar para vocês um conceito diferente, né? E principalmente mostrar aplicações, né? A gente escuta muito só de Bitcoin, mas é uma tecnologia que, quando bem aplicada, ela pode resolver inúmeros problemas. E assim, é legal porque tem muitos problemas em aberto ainda na humanidade para ser resolvidos e o blockchain pode ser aplicado neles também. Tá bom? Esse é meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Legal, Bom obrigada, ciclo de palestra para Evandro. todos. Valeu. Obrigada, né, Evandro? Obrigada aí pela contribuição, né, compartilhamento de informações aí com todos, tá?